51, sempre ao vivo, aqui pela Folha FM, já estamos de volta no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Estamos de volta, hoje um painel especial nesse programa com a Angélica Mendes, que é professora das redes públicas municipal e estadual e também da rede privada, com a Sana Gimenez, que é professora de Direito e socióloga, e também com a Vera Marques, doutora Vera Marques, que é médica pediatra. Eu chamo o Aloysio para voltar nesses temas aí importantes também nesse painel de hoje. Aloysio, por favor. Vamos falar sobre os estragos causados, né, pelo negacionismo. A gente já citou aqui alguns exemplos, né? Temos exemplo nacional, que é reconhecido internacionalmente como um mau exemplo, que é o presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, colocou um médico que era presidente de um órgão respeitado, né, de cardiologia do Brasil, botou lá, começou parecendo, querendo fazer algodão de cristais de ciência, negacionismo, mas aí qualquer algodão se perdeu, já está mais negacionista que o próprio Pazuello, né? Aquela Pazuello disse mesmo, manda, tu obedece, né? Que é o Quiroga, a audiência pública, vai fazer audiência pública, vai saber se vai consertar uma estrada, vai ser audiência pública, uma decisão científica, quer dizer, uma decisão, enfim, atrasando dolosamente a vacinação. O pior, vários repórteres de Brasília dizem que em conversas reservadas, ele admite que ele sabe que não tem contraindicação nenhuma para vacina, que ele faz isso para cumprir a vontade do presidente, porque fatalmente vai querer vir lá pelo seu estado natal da Paraíba, um deputado federal, senador talvez, deputado talvez mais certo, né? Em troca de infelizmente também é um caso repetido entre muitos médicos, infelizmente. E aqui tivemos a surpresa de uma live na quarta-feira passada, né? Não por acaso, talvez não por acaso, a forma preferida de comunicação do presidente Jair Bolsonaro, o prefeito de São João da Barra, Carla Machado, que já tinha declarado um péssimo exemplo enquanto pessoa pública, ele não tinha tomado a vacina, o nosso Djokovic de saias, né, o tenista da Serra, né, a diferença é que Djokovic está no auge da carreira e Carla estava certamente no pior dos seus 4 mandatos como prefeito, e disse que aconselhava, se tivesse filhos, não os vacinaria, né? Então, começando pela jurista, por Sana, tem também já a ação no Supremo por prevaricação contra Quiroga e Bolsonaro, né, por atraso na vacinação infantil. E casos como esse, que a partir da decisão do Lewandowski, na semana passada, vai ficar a cargo do Ministério Público Estadual, dos Ministérios Públicos Estaduais. Casos como esse de o que é possível se esperar de consequências jurídicas, Sana? Olha, como eu já havia falado, Aloysio, existe algum debate no meio jurídico, né, em relação a essa questão da obrigatoriedade da vacina de crianças, pelo fato de que essa vacina não está naquele rol das vacinas obrigatórias lá do Programa Nacional de Imunizações. Muito embora já haja indicação, né, do Ministério da Saúde lá no Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid. E aí, algumas pessoas, mas tendo a achar que essa divergência ela se coloca mais em relação a pessoas que têm uma aproximação ideológica com esse governo, vão afirmar de que desse governo federal, né, de que o fato de que a vacina contra a Covid não conste lá como obrigatória no rol do PNI, seria uma escusa, né, para que a vacinação não fosse obrigatória. E isso, para mim, parece completamente superada, essa ideia, porque, na verdade, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala é que quando houver a recomendação, né, da autoridade sanitária em relação à vacinação, a vacinação de crianças é obrigatória. E quando o STF decidiu, porque já decidiu
que a vacinação de crianças é obrigatória, ele traz algumas situações em que essa obrigatoriedade se coloca. E ele menciona o PNI, mas o PNI não é a única, vamos dizer assim, fonte, né, dessa obrigatoriedade, porque nós já temos a determinação da Anvisa, nós já temos a certificação da vacina, outras legislações no âmbito estadual, municipal, podem também estabelecer esse tipo de obrigatoriedade. Então, em relação a essa questão, me parece que não há dúvidas, embora haja, como eu disse, alguma divergência aí no âmbito, né, jurídico, se essa obrigatoriedade ela poderia se colocar por causa desse detalhe, né, dessa filigrana aí do PNI. Mas para mim isso é, de fato, e para muitos outros juristas, para a grande maioria, isso é realmente apenas um detalhe de quem quer, vamos dizer assim, tumultuar mais ainda essa discussão. Agora, no que se refere à responsabilização dos gestores públicos, né, e aí presidente da República, ministro, governadores, prefeitos, etc., ela deve ser apurada também, claro, no sentido de que, podendo haver a vacina, né, podendo haver um processo de vacinação, estando disponibilizado, todas as condições técnicas estando colocadas, ainda assim o gestor opte por dificultar, não fornecer, atrapalhar o processo. E aí já é uma questão mais complexa, porque nós temos, inclusive, a possibilidade, por exemplo, né, da imputação de um crime de responsabilidade em relação ao presidente da República, em relação ao ministro da Saúde, mas a gente sabe que isso envolve também, né, um julgamento político, né, uma questão criminal do ponto de vista do direito penal, né, uma infração político-administrativa. Então, já é algo mais complexo que envolve um outro procedimento para além do que está simplesmente na lei, eu poderia dizer assim. Mas trazendo, né, a outra discussão que você colocou, né, do âmbito regional, né, de termos gestores aqui na região que se colocam contra a vacinação, isso é muito grave, né? Muito grave, porque ainda que os pais continuem vacinando seus filhos, etc., mas isso gera uma insegurança, isso gera, obviamente, uma reação negativa de uma parte da população e, consequentemente, isso vai afetar a saúde das crianças e adolescentes, né? Nós teremos mortes relacionadas a esse tipo de comentário, como nós temos, né? Como nós tivemos em relação aos vários comentários do presidente da República. Então, é muito triste, né? Porque eu acho que, falando especificamente do caso, uma gestora que em outros momentos se mostrou muito eficaz, né? E muito sábia nas suas decisões, mas agora, eu não sei por qual razão, por qual convicção, né, pessoal, fala, né, esse tipo de coisa, optou por não se vacinar também pessoalmente, mas pessoalmente. Ninguém vai ser forçado à vacinação. Aliás, só fazendo essa distinção rapidamente para a gente encerrar. Quando a STF diz que a vacinação ela é obrigatória, e é obrigatória para todo mundo, adultos e crianças, isso a gente já tem lei, inclusive, né, que é a lei que a gente chama de Lei Nacional da Quarentena, que determina essa obrigatoriedade. Isso não quer dizer vacinação forçada. Ninguém vai ser levado, né, debaixo de vara, como se dizia antigamente, para o posto de saúde. Eu vou entrar na minha casa e vou me vacinar. Nem as crianças vão sofrer uma busca e apreensão do nada para que sejam levadas à vacinação. Se isso, por acaso, acontecer uma responsabilização dos pais, pode haver, sim, como eu falei, num caso muito extremo, a suspensão do poder familiar, e aí sim, que a criança seja conduzida ao posto de vacinação pelo responsável no momento. Mas mesmo assim, isso seria uma medida mais extrema. Então, vacinação obrigatória quer dizer que a vacina é obrigatória e que poderão ser aplicadas medidas restritivas, de você não acessar determinados espaços, de até mesmo haver aplicação de multa, né, se houver previsão legal nesse sentido, mas não é vacinação forçada. Por isso, ninguém, nem os gestores públicos, vão ser levados na marra para receberem a vacina. As pessoas podem ainda optar por não se vacinarem, mas terão que enfrentar as medidas indiretas que decorrem dessa obrigatoriedade de restrição. E isso vale mesmo para um prefeito, para um governador ou até mesmo para o presidente da República. Obrigado, Sana. Vera. Bom, eu vou começar a falar, recuperando a fala anterior, né, que eu já tenho tempo suficiente de ter assistido doenças que não eram imunopreveníveis, doenças mais recentes, como diarreia por rotavírus. Eu me lembro, há 30 anos atrás, eu chegava num posto, no PU de Guarulhos, encontrava 30 crianças com desidratação gravíssima por diarreia por rotavírus no inverno. Ou seja, a vacinação mudou totalmente o panorama. Raramente a gente vai ver uma criança com diarreia, com desidratação grave e que levaria ao óbito. Então, a vacina rotavírus mudou totalmente esse perfil epidemiológico em relação à doença evitável.
Outra questão também é que eu queria voltar também em relação que as crianças, só considerando o Programa Nacional de Imunização do SUS, as crianças no primeiro ano de vida, elas tomam 24 vacinas, algumas com vírus atenuado. E se ela for um prematuro extremo menor do que 28 semanas, além das 24, ela toma mais 5 doses do palivizumab, que não é vacina, é um monoclonal, que os pais não perguntam e que realmente veio salvar a vida desses prematuros. Então, só para chamar a atenção da importância dessa vacina. Levando a questão política, eu penso que esse negacionismo ele tem claramente um viés político, no pacote que tem muito mais coisas envolvidas, tá? E com interesses altamente escusos. Quando o presidente diz qual o interesse da Anvisa, na verdade o que a gente pergunta, qual o interesse do presidente nesse negacionismo que tem um viés político, assim como a prefeita de São João da Barra. Há um viés político grave, perverso, que leva à morte dessas crianças atrás desse negacionismo, e isso é gravíssimo. E aí não é muito da minha área, da sociologia, mas a Sana sabe muito, deve ter lido esse sociólogo, que é o declínio do homem público. O homem, quando assume qualquer gerência pública, ele tem que deixar suas particularidades e individualidades e não expô-las, como o presidente, eu não vou vacinar a minha filha, ou a prefeita, eu não vacinaria meus filhos. O homem público, está havendo um declínio dessa figura do homem público. Ele, ao atingir qualquer poder público, ele tem que se comportar como uma coisa além. Nós estamos assistindo, principalmente em algum setor ideológico que se aproveita justamente desse negacionismo. E aí uma relação que é importante a gente saber do Programa Nacional de Imunização e o plano operacional do Covid, se a gente fizer uma comparação entre essas duas coisas, o Plano Nacional de Imunização são aquelas vacinas que nós já temos assim maior segurança, que já está definido as doses, qual a primeira dose, em qual mês, nesse Programa Nacional de Imunização. Quando lança-se um plano operacional, são para as epidemias. No caso, agora, nós estamos com a epidemia de Covid. E aí é um caso muito mais emergencial. Então, não há que se fazer diferença. E se a gente pensar em gravidade, em termos de punição, seria muito mais cabível de punição aqueles que não respeitam o plano operacional. Porque quando vem um plano operacional, como nós já tivemos anteriormente com a meningite, né, numa época que veio até a vacina cubana, é alguma coisa muito urgente, é o que leva à morte. Então, o plano operacional é de epidemia. Essa deveria ter uma exigência até maior, muito maior, do que o Programa Nacional de Imunização, que já significa que as crianças já estão sendo vacinadas por essas doenças, na maioria delas em controle. Agora, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, que esse negacionismo da Covid, ele impactou também na diminuição das outras vacinas. O Brasil, de 3 anos para cá, está vendo um declínio em relação à cobertura vacinal das outras vacinas também. Então, o negacionismo não é só com Covid, ele acaba também se espraiando para as outras vacinas, o que é gravíssimo, porque todas essas vacinas, quando ela diminui a cobertura abaixo de 80%, nós podemos surgir epidemias dessas doenças. Pode haver um retorno do vírus selvagem da poliomielite. Nós podemos ter recrudescência do sarampo, como nós tivemos agora há pouco tempo, entendeu? Porque abaixa a cobertura. Então, o negacionismo ele é grave, ele tem que ser cabível de punição, sim, porque ele está atingindo tanto uma epidemia, que pode ser controlada, que está provado que essas vacinas diminuem a morte e diminuem as complicações, tá? Isso é importante que a gente preste atenção. E que o programa, portanto, operacional, o plano operacional, seria mais grave, mais cabível de punição. Obrigada. Obrigado a você, Vera. Deixa eu chamar aqui a Angélica, por favor. A minha fala, enquanto eu estava ouvindo aí as meninas, né, falando, a minha fala vai muito ao encontro do que Vera comentou. Eu queria, assim, só ressaltar um ponto, gente. O Brasil, ele está atrás, né, aí na questão vacinal.
Então, tem outros países que estão vacinando bem antes do Brasil. Então, eu penso que quando uma pessoa chega aqui e fala assim, quem vai se responsabilizar se acontecer alguma coisa com meu filho se não tomar vacina, a gente enxerga esse viés totalmente político. Por quê? Porque essa vacina está mais do que testada. Além dos testes que já foram feitos no próprio processo de elaboração da vacina, tem muitos países que estão à frente do Brasil fazendo esse protocolo de vacinação. Então, eu fico muito triste em saber que, por conta de política, por conta de poder, por conta de dinheiro, a gente tenha que privar as nossas crianças e os nossos adolescentes de tomar essa vacina e da gente poder assim, viver de modo mais natural e conviver com esse processo todo de pandemia. Porque quem nega a vacina não está negando porque tem medo que aconteça alguma coisa com si próprio ou com o filho, não. É totalmente político isso que está aí, a gente sabe disso. Tanto é político que o negacionismo vem de cima para baixo e acaba influenciando as outras pessoas. Eu acho que está na hora, né, da gente abrir a cabeça e realmente colocar a vida, colocar a saúde pública acima dessas questões. Eu não sei se eu tenho um misto de sentimento, né, de pena, de revolta, em pensar que há pessoas que conseguem ser dessa maneira. Interesse próprio, colocar o interesse próprio acima do interesse coletivo. É muito complicado. Eu queria... O caso nacional é um caso mais antigo, se manifestou desde o início, né? Gripezinha, resfriadinho, no socoveiro. Desde o início da pandemia, quando a pandemia chegou ao Brasil em 2020. Então é um caso já bastante conhecido. No Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo. O caso de Carla é um caso mais recente. Ou pelo menos a tomada de consciência coletiva dele, né? Mais recente, foi uma live, como eu disse aqui, na quarta-feira passada. Só para deixar bem claro que, falando muito aqui, utilização política. Eu disse aqui nesse programa, e Nogueira deve se recordar disso, acho que se recorda, e o ouvinte também, falei para o deputado Bruno Dauari, aqui, acho que foi setembro, agosto de 2020, antes da eleição prefeito. Eu falei, quer fazer uma aposta? Carla se elege com 70% dos votos válidos. Você lembra disso, Nogueira? Com certeza. Peraí, só um instante, desculpa, aqui o microfone está fechado, perdão. Sim, me lembro claramente. Você falou. A aposta não pagou, até hoje não pagou. Pior parte é essa. Mas ela se elegeu com 69,72% dos votos válidos. Quer dizer, eu errei por 0,28, né? Mas, enfim, reconhecia que ela tinha 3 governos bem avaliados, né? Sobretudo os 2 primeiros. No terceiro também foi um governo bem avaliado. Aquela coisa de Carla, ela segura no início, coloca ele na segunda metade do mandato, né? Bota o bloco na rua e a coisa funciona. E ninguém esperava que esse quarto mandato dela fosse um mandato tão ruim. Sem sombra de dúvida, porque é o mandato dos 4. E ela muito cobrada, inclusive, estou falando, cobrada pelos vereadores governistas. Que é uma coisa que eu não vejo a bancada de Bolsonaro cobrar Bolsonaro na Câmara e no Senado. Eu não vejo a bancada governista da Alerj cobrar Cláudio Castro na Alerj. Não vejo. Não vejo a bancada governista de Vladimir cobrar Vladimir aqui. Não vejo isso. Eu só vejo isso na Barra. Vereadores governistas cobrando ela pela questão dos buracos e da iluminação pública, que é realmente abandonada. E outra coisa, que da Barra é um município que arrecada 3,6 vezes mais que Campos. Orçamento por habitante. Em relação a Campos, está nadando dinheiro, né? Não é dinheiro o problema. Aí, o caso mais recente das cheias do Paraíba, né? O Senhor da Barra chegou a ficar fechada, via alternativa. Abriram a barra da Lagoa de Quipari, provocaram mortandade de peixes.
tudo isso, a baila, vai ter que fazer uma live para poder falar de buraco, de iluminação, de cobrança, dos próprios vereadores governistas, de Lagoa de parede cheia, vai falar que se fosse mãe, se tivesse filho, não vacinava. Eu acho o seguinte, tem aqui, eu conheço menos a Angélica, a Sana e a Vera eu conheço bem, a militância feminista delas que eu respeito muito, admiro. Acho que mulher não tem obrigação de ser mãe, isso é uma coisa imposta que eu concordo. Você não tem que esperar esse sentido maternal de nenhuma mulher, só pelo fato de ser mulher, né? Mas daí dizer um negócio desse, acho que não há diferença abissal, né? Aí é questão de humanidade. Na visão de vocês, para dar os preâmbulos que eu acho necessário, e Carla, como Sana destacou, Carla fez campanha para Haddad na eleição presidencial de 2018. Uma eleição já definida praticamente por todas as pessoas para Bolsonaro. Quer dizer, ou seja, não estou dizendo que é certo apoiar Haddad ou que é errado, mas ela teve uma postura claramente anti-bolsonarista no momento em que a ampla maioria do Brasil estava embarcando na canoa de Bolsonaro. E agora muda. Qual a explicação vocês veem nessa atitude? Sana, começando por Sana. Olha, Luiz, eu acho que é muito difícil, né, a gente julgar as motivações, né, pessoais dos indivíduos, mas considerando esse cenário, considerando, como você falou, né, que Carla já teve uma postura anti-bolsonarista em um momento anterior, que é uma gestora experimentada, né, com excelentes resultados, inclusive, de gestão, mas no que se refere a as questões ideológicas, né, das pessoas, muitas vezes não se trata, né, do campo que a pessoa ocupa, seja esquerda, direita, ou quando se entra nessa esfera, a gente tem visto, por exemplo, que esse movimento negacionista em relação à vacina, ele se dá tanto de setores extremamente conservadores, né, que falam sobre a incolumidade física, o meu direito individual, a interferência do Estado, como a gente vê de setores supostamente progressistas que vão nessa linha, né, do veganismo ou de uma visão mais holística de cura, né, ou de descrédito, né, dos métodos ocidentais das técnicas de saúde. Então, a gente tem visto isso, inclusive, como eu disse, essa ação, uma das ações, né, que levou o STF a se manifestar sobre a questão da vacinação obrigatória de crianças, ela foi motivada por pais veganos, né, que não necessariamente se enquadram nessa lógica tradicional que a gente espera, né, do eleitor de Bolsonaro. Então, assim, a gente tem visto que esse negacionismo ele se coloca nessas duas esferas. Então, eu tendo a querer acreditar, né, que se trata realmente de uma convicção pessoal motivada, né, não sei por quais razões filosóficas, religiosas, espirituais, etc., né, de que ela não acredita, né, na eficácia, né, das vacinas, ela não entende como é que o processo, né, de desenvolvimento de vacina se dá nos dias atuais, né, porque na live, se eu não me engano, ela fala que nenhuma vacina pode ser aprovada com menos de 10 anos de testes, e a gente sabe que o desenvolvimento da ciência, né, do processo de imunização hoje é completamente diferente, né, do que a gente tinha no passado, que a gente já tem uma série de estudos que vem fornecer o subsídio necessário para que a vacina do Covid possa estar na rua hoje. Então, eu tendo a achar que se trata dessa questão, porque, obviamente, ela é uma pessoa experimentada, uma política experimentada, ela sabe que ela sabe que haveriam consequências em relação a essa fala, mas a convicção pessoal acho que foi tão forte em relação a isso que ela preferiu se manifestar nesse sentido. Ela já havia dito, né, em um outro momento, que ela não tomou a vacina por razões pessoais, e agora, né, o que para mim já era grave, como a Vera pontuou, né, esse declínio, né, do homem ou da mulher pública, né, de você misturar questões pessoais com o seu papel enquanto gestor, mas desaconselhar a população a vacinar seus filhos, aí realmente foi um tiro no pé que me parece imperdoável, inclusive, a não ser que ela se retrate, né, diga que passava por algum momento muito difícil, que fez uma fala sem... Mas como isso não aconteceu até hoje, ela permanece provavelmente nessa opinião. É uma pena, porque é uma pessoa em relação à qual havia uma grande admiração, né, em relação à sua capacidade de gestão. Só para lembrar também, durante as duas últimas processos pré-eleitorais de Campos, tanto de 2020 quanto de 2016, Carla chegou a ser cogitada com força pelo seu êxito eleitoral São da Barra para ser prefeita de Campos. E pesquisas pré-eleitorais apontavam que se tivesse chance. Então,
é um declínio, realmente. Uma forte liderança política, né? Sim. Tá vendo? Vera. Bom, eu não acredito, ao contrário de Sandro, só em convicção pessoal. Eu acho que sempre há interesses aí ideológicos por trás, interesses escusos que a gente não sabe o que está levando. Tento pensar, né, que ela pode se retratar, porque foi um tiro no pé, mas mais ou menos, porque eu moro praticamente em Atafona, e apesar de ser um local, Atafona e São João da Barra, em que as pessoas têm usado máscara, eu tenho conversado com algumas pessoas que estão aderindo a essa questão da vacinação contra a Covid na faixa etária pediátrica, especificamente na faixa etária pediátrica, justamente porque não estão vendo essas crianças morrendo, justamente porque não trabalha com dados, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é a mudança de paradigma. A gente tem que começar a falar de saúde coletiva, né? É preciso que a gente fale disso, como aquele filme, nós precisamos falar disso. Precisamos falar de saúde coletiva, mudar dessa questão da saúde individual, que ela é importante, ela é muito importante, a sua proteção individual, mas há que mudar isso e falar em saúde coletiva, que é muito além da saúde pública. É a interdependência de todos nós. Se eu vacino, eu me protejo, mas protejo o outro também. E é preciso que a gente faça esse discurso cada vez mais. E também uma coisa, aquele declínio do homem ou da mulher público, eu trabalhei em serviço público e sempre falo que é uma pirâmide, uma articulação muito grande entre a decisão política, a decisão técnica, e a única coisa que pode segurar essas decisões é a questão ética. Então, uma prefeita que fala em seu nome, ela já está errando. Uma prefeita que não ouve a sua assessoria técnica, ela já está errando. E errando de forma ética extremamente grave, porque ela está levando à morte da população. Então, resumindo, eu não acredito que seja convicção muito pessoal. Ela é uma política experiente, apesar de que alguns já estão falando que passou por momentos drásticos na sua vida individual, mas, como disse, o homem público, a mulher pública tem que estar acima dessas questões, tá? E trabalhar com evidências científicas. No caso da vacinação da criança, se nós temos tantas vacinas, por exemplo, com vírus vivo atenuado, como o sarampo, a Pfizer não é isso. E ela falou na live sobre a questão do RNA que entra no corpo e nos modifica. O RNA que entra no corpo do vírus, ele é totalmente destruído, esse RNA, pelas nossas capacidades corporais de defesa. Ele é totalmente destruído, então ele não altera nada. Então, uma gestora, se ela quer falar de alguém, de alguma coisa, ela tem que pegar a sua assessoria técnica para falar o certo, porque até isso ela dá mensagens erradas, e essa mensagem acaba replicando, né? Um RNA que vai entrar em mim, que vai me modificar. Esse RNA viral, que é a única coisa que o vírus coloca dentro da gente, ele é totalmente destruído. Então, além de negacionismo, está levando mensagens erradíssimas para a população. Volto a dizer que a única forma de nós modificarmos isso talvez seja na união entre a escola e o setor de saúde. A intersetorialidade. A escola, se pegasse a cada 3 meses, desculpa, eu tenho que aproveitar e falar isso, né? A cada 3 meses, e colocasse em foco um tema e trabalhasse com as crianças, tanto no regime fundamental, a parte fundamental quanto média, nós alcançaríamos a educação em diversos setores. A criança vai usar isso na matemática, na geografia, em português, falando sobre aquele tema. A criança está muito mais aberta a essas verdades e certezas científicas do que essas pessoas que acabam tendo outros interesses. É imperdoável para mim que o homem ou a mulher pública se valha de negar as evidências científicas. E eu digo, sempre por trás disso tem outros interesses. Faz parte de tudo de um pacote. E um pacote que leva à morte das pessoas. Só para, antes de passar a palavra à Angélica, tem informação, eu apurei isso. Conversei com pessoas do governo. Houve sim assessores que falaram para ela, inclusive seguraram a coisa antes, que a coisa parece que iria sair antes, e argumentaram com ela motivos científicos, todas as pesquisas e registros, mais de 70% da população brasileira aprova a vacinação infantil. Não.
parcela bastante relevante da população. Nós temos muito mais cultura vacinal que a Europa, por exemplo, e Carla ignorou esses avisos, mas houve avisos, sim, internos de que era uma bola, uma canoa muito furada. E o que é pior é ver que algum desses assessores, eu não vou citar nomes, logicamente, por motivo ético, que tenham falado com Carla, que tem uma secretária de saúde cubana, tem essa coisa, esse ingrediente ainda. Daqui a pouco uma maluca dessa, uma deputada dessa, como é que é o nome dessa bolsonarista, meu Deus, uma Bia Kicis pega e usa isso, porque a secretária de saúde é cubana. E depois que Carla falou o que falou, em público relativizaram, o que é grave, né? Mas houve sem avisos. Desculpa, Angélica, passa a palavra a você. Tranquilo. Eu não consigo ver a postura da prefeita de São João da Barra como uma postura pessoal. Porque, no meu ponto de vista, se fosse uma postura pessoal, ela ficaria quietinha. Ela não tomaria vacina e ela teria a opinião dela e ela ficaria quieta. A partir do momento que ela expõe, que ela vai para uma live, que ela convoca as pessoas, ela está sendo uma pessoa política. Então, eu acredito, sim, que ela tem aí alguns outros interesses, né, políticos, para ela ter feito o que ela fez. E o que eu fico assim fico mais pasma, não só com ela, mas com muitas outras pessoas, é o seguinte: eu, por exemplo, sou uma pessoa leiga, para eu argumentar sobre que essa vacina foi feita muito rápido, que não tem segurança, as outras vacinas demoraram 10 anos. Eu sou leiga para falar isso, porque eu sei também que esse processo já está muito adiantado. Ninguém pegou do zero para fazer a vacina da Covid. Então, não tinha que demorar 10 anos mesmo. Né? É fruto de muita pesquisa, de trabalhos em conjunto, do mundo inteiro pensando. Então, esse tipo de argumento também é um argumento totalmente fútil, falho, né, que não vai convencer. Então, eu não consigo enxergar, porque são esses os argumentos que as pessoas usam quando falam da vacina. Quem sou eu para questionar a vacina? Né? Quem sou eu perante as pessoas que estudaram, que pesquisam o tempo inteiro? Porque enquanto o Brasil está dormindo, o Japão está pesquisando, porque o Japão está acordado. Então, eu não consigo enxergar essa postura dela como algo pessoal ou algo assim, que realmente ela acredita. Ela deve saber o que ela está fazendo, né? Eu acho que a gente também não tem que colocar panos quentes. Ela deve ter noção do que ela está fazendo e ela deve ter noção de onde ela quer chegar com isso tudo. E isso é muito sério. Né? Quando ela faz o que ela fez, ela está influenciando pessoas. Ela está fazendo com que outras pessoas... Porque no meio disso tudo, gente, tem gente que vai acreditar simplesmente no que ela está falando. Tem gente que, por gostar dela, por acreditar nela, por elas, né, como vocês colocaram, que ela sempre foi essa política de sucesso, então há pessoas que acreditam nela e que gostam dela. Então ela vai influenciar pessoas nesse momento. Então, eu só consigo pensar que ela não calculou o risco do que ela fez. Não o risco político, mas o risco em relação à saúde pública. E em relação ao que Vera falou, a questão de educação e escola, realmente, Vera, não existe outro caminho a não ser a educação. A educação é o veículo. Se você quer mudar alguma coisa, se você quer mudar um pensamento, se você quer mudar uma postura, é através da educação. A parceria com a educação sempre vai ser uma parceria de sucesso. Tomara que pessoas, né, que outras pessoas estejam aqui nos ouvindo e que realmente a gente possa fazer essa parceria, né, principalmente nas escolas públicas, porque as escolas particulares buscam, correm atrás, mas principalmente nas públicas, fazer essas parcerias e levar essas ideias para aquelas pessoas que realmente precisam entender como as coisas acontecem e a gente não ficar aí nessa discussão com argumentos totalmente fúteis. Muito obrigado, professora, muito obrigado. Esses argumentos aí tem hora que eu sinceramente não sei vocês, mas eu desisto, eu desanimo
de conversar com essas pessoas com esse tipo de argumento. Não tem como. A Luísa lembrou muito bem que teve a questão da médica cubana que, né, ainda relativizou a questão da vacina, negada por Carla. E tem outra questão, Aloysio. Um medicamento que ela falou que São João da Barra está desenvolvendo, né? Um tratamento homeopático que eu acho que são 3 gotinhas de própolis. O interessante, é tão complicado você entender essas cabeças. E aí você... Esse curandeirismo, esse negócio é muito complicado, porque você confia num vidrinho de própolis que é feito, né, homeopaticamente aí, tem o registro lá e tá, aquele negócio todo. Mas é evidente que não tem o mesmo controle de um laboratório internacional como o Pfizer, por exemplo. Não tem, e eu acho que nesse momento não tem nenhum outro laboratório, tanto quanto Pfizer, outros, né, sendo tão vigiado, sendo tão fiscalizado, o que é muito bom para a gente, né? A pessoa confia numa garrafada dessa, é muito difícil. Só para deixar, formar o ouvinte telespectador pelo streaming, a Anvisa também já liberou a Coronavac para criança. Além da Pfizer, vai poder ampliar bem o leque de vacinação e imunização infantil, graças a Deus. Perfeito. Bom, vou pedir licença a vocês. Rapidamente, nós vamos a um brevíssimo intervalo para voltarmos com o último bloco, que é justamente aí essa questão já na parte criminal, né, de quem negar a vacina às crianças. Vamos acompanhar isso aí, né, e saber a opinião de vocês, claro. E os internautas participando, opinando aqui também, interagindo aqui conosco em nossa transmissão ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. 8h28 em Campos, o programa Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Quando se pensa em